Glória a Deus. Aleluia. Então, essa semana, todos nós, eu acredito, né? Todos nós estamos compartilhando de devocional. Quantos estão? Deus tem falado com você? Aleluia. Tem sido muito importante, muito bom para a minha vida, já há algum tempo que tenho meditado nesses assuntos. E hoje nós vamos compartilhar um tema do nosso devocional, porque estamos para você que está nos visitando, em 2 semanas de jejum e consagração, buscando o Senhor, a sua presença, a procura, a busca de um avivamento pessoal e também coletivo. E eu sei que o Senhor vai nos dar, tem nos dado, amém? E nós temos já lido a respeito de vários temas, e hoje eu gostaria de compartilhar um dos temas que eu considero dos mais poderosos e práticos da vida cristã, e que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar, que é a consciência limpa e o perdão. Então, nessa semana que se passou, nós já participamos do devocional sobre alguns temas. Humildade, honestidade, que mais? Graça, arrependimento. Então, eu ser honesto com Deus, falando sobre mim, das minhas fraquezas, das minhas debilidades, buscando o arrependimento, né, em Deus, perdão dos meus pecados, santidade, que Ele é o doador de graça, uma porção de graça para nós todos os dias, e assim por diante, obediência, que, se não me engano, é hoje, obediência. Então, são etapas importantes da nossa vida em relação ao nosso relacionamento vertical com Deus. Amém? Mas hoje, nós vamos falar sobre os nossos relacionamentos horizontais. À medida que você começa a buscar ao Senhor, ser transformado, nessa semana que foi feito isso, né? Ser impactado por Ele, se expor, se abrir ao Senhor, é impossível que os nossos relacionamentos mais próximos, as pessoas mais próximas de nós, a sua família, o seu marido, o seu filho, as que estão no seu trabalho, na sua escola depois, enfim, é impossível que eles não percebam uma mudança. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu faço todas as etapas que o jejum, né, proporciona, é impossível as pessoas não notarem diferença na minha vida. A nossa consciência é o radar do nosso coração. A nossa consciência, ela nos aponta para o certo e o errado da nossa vida. E Paulo afirma isso, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: sempre me esforço para manter a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, Paulo está dizendo aqui nesse texto, irmãos, eu faço o possível, eu me empenho para ter uma consciência limpa com Deus, que é o meu relacionamento vertical, e também com as pessoas que eu convivo, que é o meu relacionamento horizontal. E há uma ilustração, uma história muito linda na palavra de Deus, onde nos ensina, né, nos aponta para esse tema de ter uma consciência limpa. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 12, que eu quero ler com vocês. Narra a história do profeta Samuel. Quantos lembram do profeta Samuel? Amém. E nesse texto que nós vamos ler, o profeta Samuel, ele já era idoso, muito idoso. E serviu, você sabe da história, mas ele serviu a nação de Israel praticamente desde criança. Foi Ana, sua mãe, que levou Samuel, ainda um menino, uma criança, desmamado, para o sacerdote Eli. Não lembra? Vocês lembram dessa história linda? Muito bem. Então, ele ficou ali durante toda a sua vida e serviu a Deus durante toda a sua vida. E nesse episódio que eu quero ler, ele reúne todo o povo, toda a nação, para fazer o seu discurso de despedida. Sim, porque ele tinha acabado de ungir Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E eu quero ler com você. Então, ele reúne todas as pessoas, a multidão, todo o povo, e diz assim, Samuel diz a todo Israel: atendi, falando para as pessoas, povo, olha aí, presta atenção aqui. Não tinha microfone, então ele tem gritado, né? Olha que vocês estão comigo. Então, eu quero dizer a vocês, olha, eu aprendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora, vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim,
Estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E aí responderam, um ou outro deve ter levantado a mão e falado: tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. E aí Samuel continuou, o profeta: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha. Ele estava falando do rei, né? De que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Muito bem. Você pode imaginar? Imagine você na posição de Samuel, do profeta Samuel. Você reúne todas as pessoas que você conhece, que você convive, já conviveu, que já conheceu você. Reúne todos eles no final da sua vida, já idoso, já idosa. E aí você diz em público assim: procurei obedecer vocês, procurei servi-los, ser uma bênção para vocês. Né? Você pega o microfone e começa a falar assim: e eu só quero perguntar se há alguém dentre vocês que eu já prejudiquei, tenha prejudicado e ainda não me retratei. Será que tem alguém aqui no nosso meio? Porque sempre eu, né, ou você, no caso no lugar de Samuel, porque eu sempre procurei viver uma vida correta diante de Deus. E desses homens, de todos vocês que aqui estão. Então, neste caso, levante a mão agora, levante a mão, fale, vem aqui na frente, pega o microfone e, por favor, diga se existe alguma coisa que eu tenha feito que eu ainda não pedi perdão, porque hoje eu quero me retratar. Será que você seria capaz de fazer isso? Eu não estou sugerindo que você pode chegar ao fim da sua vida e nunca ter ofendido ninguém, nunca ter pecado. Né? Não estou sugerindo isso, mesmo porque Samuel, com certeza, ele deve ter errado, ele errou, ele pecou. Mas eu estou dizendo que você pode chegar ao fim da sua vida, como eu posso chegar ao fim da minha vida, e ter a alegria de dizer: pelo que eu sei, a minha consciência está limpa em relação a todas as pessoas que eu já convivi. E se não, eu quero me humilhar agora, me arrepender e pedir perdão e me retratar e me consertar, fazer uma restituição. Essa é a alegria e o poder, o princípio de ter uma consciência limpa. O apóstolo Paulo, ele vivia da mesma maneira, e ele afirma em 2 Coríntios capítulo 1, este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Em outras cartas do apóstolo, também Paulo, ele cita, assim, ele tem algumas expressões: não fizemos mal a ninguém, não corrompemos ninguém, não aproveitamos de ninguém, não colocamos obstáculo na vida, no caminho de ninguém. Temos este testemunho, qual é? O testemunho da nossa consciência, de que nos comportamos com santidade e sinceridade diante de Deus e de todas as pessoas. Deus via as intenções do apóstolo Paulo. O juiz da consciência deste homem de Deus era Deus, e não os homens. A palavra sinceridade usada nesse versículo aqui de 2 Coríntios, no seu original, significa julgado pelo sol. Tenho a consciência limpa, ele diz, como é que é o texto? Com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Então, essa sinceridade significa julgado pelo sol. E o que isso tem a ver? O que significa? Significa que não havia regiões escuras e sombrias na vida do apóstolo Paulo. Este homem de Deus, ele vivia na luz e não tinha nada para esconder.
A sua vida era uma carta aberta, um livro aberto. Que mensagem poderosa de vida. Poder dizer, todos nós podemos dizer, tenho a consciência limpa com Deus e com todas as pessoas. A capacidade de dizer de uma forma humilde e honesta que não há ninguém, até onde eu sei, não é? Até onde eu sei, que eu tenha pecado de qualquer forma. Que eu tenha mentido, que eu tenha roubado, que eu tenha trapaceado, que eu tenha caluniado, fofocado, que mais? Ferido e não acertado as contas. Primeiro com Deus e depois com essa pessoa. Que lindo viver uma vida assim. De acordo com as Escrituras, amados irmãos, você que está aqui, você que nos assiste, você e eu não podemos estar bem com Deus se não estivermos bem com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Você pode até achar, mas eu estou numa semana tão abençoada. O Senhor está me visitando tanto, eu estou sendo tão transformado, cheio da presença dEle, estou sendo avivado, já estou experimentando um avivamento. Eu estou cheio de Deus, eu estou feliz, estou cantando, eu estou a 1000 por hora. Não adianta nada você ser tocado, até ser tocado por Deus, mas as pessoas perto de você falaram assim, você pode estar sentindo isso, mas em relação a mim, você está devendo muito. Você sabia que Deus considera, Ele leva muito em estima, é muito importante para Ele, cada ofensa que você comete contra outra pessoa? Quando Jesus encontrou Saulo, ainda Saulo, o apóstolo, no caminho de Damasco, ele lhe disse o quê? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava perseguindo Jesus? Quem Saulo estava perseguindo, amados? Os cristãos. Mas Jesus disse a Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Mateus 25, 40, Jesus diz assim, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ou seja, se você pecou contra um deles, você pecou contra o Senhor. Como está a sua consciência hoje? O que ela diz para você? Esse é o nosso assunto dessa manhã. Um assunto muito prático e muito poderoso. O que a sua consciência diz para você? Sua consciência está limpa para com Deus? Acorde a pessoa que está do seu lado aí. Não deixa ela ficar dormindo no seu ombro, não. Nós estamos cultuando, preste atenção, o Senhor está falando conosco nessa manhã. Talvez não da maneira que você gostaria, mas é da maneira que Ele deseja. Então, deixe-me fazer, já que eu disse que ia ser prático essa manhã, então deixe-me fazer algumas perguntas que talvez nos ajudem. Presta atenção. E analise, não precisa comentar, não comente, só se analise. Você está bem com seu cônjuge? Com seu esposo? Não precisa responder. Só analise. Mesmo porque às vezes a resposta não quer dizer muita coisa. Então, analise. Você está bem com seu marido? Com a sua esposa? Como é que você saiu de casa essa manhã? Você que está assistindo, como é que você está essa manhã? As coisas estão claras entre você e seu esposo, sua esposa? Você está bem com seus pais? Com seus irmãos? Está tudo resolvido? Nada pesa no seu coração, na sua mente? E com seus filhos, está tudo bem? Sua sogra? Seu sogro? Cunhado, genro, tio? Seu chefe, está tudo bem? As pessoas com quem você trabalha, você começa a lembrar, sua mente vai passando por todas elas? Está tudo bem? Colegas do trabalho, os irmãos da igreja, da sua célula, com quem você trabalha aqui. Há alguém que você está evitando contato visual? Que você... Ai, não, eu percebi que está aqui, eu já viro. Por quê? Existe alguém que você tem receio de encontrar por causa de algo que você disse ou fez, ou até mesmo que fizeram com você, que não dá para ficar no mesmo espaço? Às vezes você é obrigado. Então, se ele sentou aqui, eu sento aqui. Se ele sentou ali, eu já venho para cá. Existe alguém?
Alguém que você simplesmente não gostaria de encontrar na rua? Em nenhum lugar? Você teve um conflito que é irreconciliável com alguém? Não vamos tocar nesse assunto. Não me lembro do nome dessa pessoa. Você esconde algo? Uma vez eu vi um pastor ministrando e aquilo me chocou. O auditório estava repleto. E ele, muito cheio de Deus, o assunto conduzia para essa pergunta. E ele disse assim: você esconde algo? Porque todos escondem algo. Todas as pessoas escondem. E aquilo mexeu, meu Deus, socorro. Jesus traz luz. O que eu tenho escondido, Senhor? O que há de obscuro na minha vida? Talvez você tenha feito algo ilegal. Você tem dívidas não pagas, coisas que você roubou. Pegou emprestado e não devolveu, né? Enfim, alguém que você traiu, algo que você pegou emprestado, seja de quem for e não devolveu. Pessoas cuja reputação você destruiu com a sua língua. Ou, de uma outra forma, você poderia ter servido pessoas, abençoado, ajudado pessoas de alguma forma, e você não fez. Pelo seu orgulho, por egoísmo, ou por estar muito ocupado, muito cansado, ou por falta de amor mesmo. Amados irmãos, preste atenção. Se nós não tivermos a consciência limpa, primeiro com Deus e depois com os outros, nós vamos experimentar consequências debilitantes e uma vida muito restrita em todas as áreas dela, espiritual, física, emocional e assim por diante. As pessoas que nos rodeiam, todas as pessoas com quem convivemos, elas veem o nosso comportamento, o nosso testemunho, as nossas ações. E muitas vezes a nossa vida não atrai as pessoas para Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que eu quero ler na minha Bíblia. Aqui. 1 Pedro 3, 15 e 16. Acho que projetou, né? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, procedendo dessa maneira aberta, honesta, com uma consciência limpa diante de Deus e das pessoas, o inimigo não vai ter o que falar de você e acusar você. Depois de cometer adultério, o rei Davi, o adultério com Betseba, lembra dessa história, Betsabá? O rei Davi, ele fala sobre o tormento físico e emocional que ele experimentou como resultado de manter silêncio sobre esse pecado. Salmos 32, versículo 3 e 4, ele diz assim: enquanto escondi os meus pecados, eles não eram falados, confessados, o meu corpo, ele diz, definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. As palavras do rei Davi para pecados não confessados. O nosso bem-estar físico está conectado ao nosso bem-estar do nosso espírito e também das nossas emoções. O nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas pode até nos afetar fisicamente. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, presta atenção, eu não estou citando convenções médicas e psicológicas e psiquiátricas, eu estou falando a palavra de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo 1,19, se você não tiver a consciência limpa, você pode até naufragar na fé. Ele diz, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Porque eu posso rejeitar, pôr uma pedra nisso, passar por cima do assunto. E por isso naufragaram na fé.
Paulo também diz em 1 Timóteo, capítulo 1, 5, que se nós não tivermos a consciência limpa, nós teremos uma capacidade reduzida de amar uns aos outros. Às vezes você não consegue amar, ter paciência, porque você tem uma consciência muito pesada. Ele diz assim o texto: o objetivo do nosso ensino é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Portanto, irmãos, é muito importante que nós, cristãos, nos comprometamos a ter uma consciência limpa com Deus e depois com as outras pessoas. Jesus destacou isso em Mateus 5, 23, 24, no Sermão da Montanha. Preste atenção nesse texto. Jesus disse, preste atenção, se eu, está oferecendo a sua oferta no altar, ou seja, você está indo na igreja, você está servindo, você está adorando, você está ofertando, você está nos ministérios, você está na célula, você é líder, você está talvez numa vida ativa na igreja. Aí, ele continua, lembre-se que seu irmão tem algo contra você. Há um conflito entre você e outra pessoa, uma ofensa, algo não resolvido. O que ele fala? O que devemos fazer? Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, pare o que você está fazendo. Pare de adorar, pare de cantar, pare de ministrar, pare. A sua consciência fala o que para você? O que o Espírito Santo te fala? Jesus ensina, pare de fazer. Pare, resolva a questão. Não adie para amanhã, não adie para o próximo ano. Não fique embirrada comigo. Eu não estou vendo seu rosto, mas não embirra. Preste atenção, o Senhor está dando uma oportunidade para você. Primeiro, reconcilie-se com seu irmão, que pode ser qualquer pessoa da sua família, seus vizinhos, qualquer pessoa. Esteja bem com ele e depois oferte ao Senhor. Deus fala para nós, eu não quero o seu presente, eu não quero a sua adoração, eu não quero os seus sacrifícios, não quero o seu serviço. Enquanto você tiver um marido, uma esposa, um filho, alguém da família com quem você não está bem, vá se reconciliar. Sabe, amados, eu creio, eu acredito piamente que o Senhor está falando com você. Talvez você esteja pensando em alguém. Alguém já bateu aqui na sua mente? Fulano. Certa pessoa, puxa, nunca mais me procurou. Eu até já percebi que ela está estranha. Alguém vem à sua mente? Um nome, um rosto. E o que você deve fazer? Eu quero compartilhar algumas orientações. Como obter e manter a nossa consciência limpa. Como eu disse, vamos para a prática. Primeiro, você vai começar a fazer uma lista. Mas uma lista peça ao Senhor para lhe mostrar contra quem eu pequei. Contra quem as coisas não estão bem. Peça para o Senhor trazer a memória. Talvez você fale, não lembro de ninguém. Então, peça para o Senhor. Senhor, isso é sério. Traga a minha memória esta manhã. E aí pode ser mais de uma pessoa. E aí você vai escolher a pessoa com que os conflitos são mais difíceis primeiro. Você vai começar pelos conflitos mais difíceis. Bom, vieram as pessoas. Segundo, se comunique com ela com muita humildade e honestidade. Você não vai chegar para a pessoa e culpar ela ou se justificar. Você vai apenas dizer assim, olha, fulano, eu estou aqui para conversar com você. Eu quero me retratar. Você pode me ouvir? Eu pequei contra você. Então, eu vou dar um exemplo. Eu ia dar no final, mas a cada passo eu vou já dar um exemplo. Então, vamos fazer de conta um exemplo. Eu e o Danilo, nós trabalhamos juntos, aqui na igreja, né? E temos várias demandas. Ele para mim e eu dele. Tá? Estou dando um exemplo. E aí,
eu falei para ele, Danilo, você faz a arte do culto hoje? Então, eu passei todas as especificações, tudo que eu queria para o Danilo fazer, como de costume, com muita antecedência, enfim. Aí, o que acontece? Ele me entrega em cima da hora, no dia do culto, eu abro minha bênção aqui, e aí eu vejo, Deus, mas não tem nada do que eu pedi para o Danilo. Não é a primeira nem a segunda vez. Aí eu fiquei possessa, não é assim que a gente fala? Fiquei pé da vida. Aí eu nem esperei o louvor acabar, eu já fui lá atrás. Nossa, eu fui mesmo, não foi para isso não. Eu pego o meu celular e falo, Danilo, eu não estou acreditando que você fez isso. Como é que eu vou ministrar hoje? Está tudo errado, nada do que eu pedi foi feito. Como que você consegue? Porque eu fiquei muito irada. Tá bom? Esse foi o meu pecado, entenderam? Aí, eu ouvi a palavra, o Senhor falou comigo, então eu vou seguir os passos aqui, ok? Vocês estão comigo? Amém. Amém. Então, o Senhor colocou na minha mente, o Danilo, você acabou de pecar contra ele. Aí, eu vou terminar o culto. Falei, Senhor, me ajuda. Então, eu vou me retratar com meu irmão. Então, fiz o primeiro passo. O primeiro passo já está certo, ok? Segundo, Danilo, tiro ele das pessoas, porque eu não vou fazer na frente das pessoas, tiro ele aqui no cantinho, porque é o caso, dá para conversar aqui mesmo. Danilo, eu posso conversar com você? Aí ele vai olhar assim para mim, pode. O coitado ouviu minha mensagem, né? Acho que ele vai pedir ajuda, reforço, né? Porque eu estava tão nervosa. Mas não, ele falou, pode falar comigo. Eu quero me retratar, eu não fiz uma coisa certa, você pode me ouvir? Eu pequei contra você, Danilo. Eu pequei contra Deus e contra você. Segundo passo, ok? Amém, amados? Terceiro, identifique como você pecou contra essa pessoa. Seja específico sobre a raiz do problema. Não fique no superficial. Às vezes, a raiz do problema está relacionado também a essa pessoa que você ofendeu. Então, explique de forma humilde, não se justificando, mas sempre tentando resolver o conflito. Então, Danilo, eu agi de uma forma muito errada. Eu me exaltei com você. Eu mandei um áudio sem educação. Sabe, eu fui grosseira com as minhas palavras. Não era o momento. Eu me deixei levar pela minha emoção. Eu errei. Eu não errei, irmãos? Eu errei. Eu errei. Pronto. Você entende que eu errei? Você sente que eu errei? Você ficou chateado comigo? Só que o que acontece? Você pode pensar, mas você agiu assim porque tem um porquê. Ele provocou uma situação. Existe um motivo. É verdade. Existe um motivo. E eu não tenho que ser alheia a isso, amados irmãos. Nós temos que ser honestos uns com os outros. Mas devemos ter temor em falar sobre essas coisas. Porque eu podia chegar para o Danilo, olha, eu errei. Mas você também não ajuda. Não é verdade? Eu errei. Mas se você não tivesse feito isso, eu não teria agido dessa maneira. O que resolveu aqui? Ele vai ficar com mais raiva de mim. Isso aqui não vai para frente nunca. Nós nunca vamos sair dessa crise. Então, de acordo com a palavra, eu faria. Não é? Deus está trabalhando em mim. Falei, irmão, me perdoa, mas espera lá. Eu errei com você, eu agi mal. Mas eu preciso da sua ajuda, amado irmão. Eu preciso te explicar algo, para a gente tentar resolver a nossa questão aqui. Acontece que já faz um tempo, eu tenho percebido que o irmão não me leva muito a sério. Eu percebo que você não me nota, eu acho, porque eu tento conversar com você, até falar daquilo que eu necessito, e o irmão não liga, não atende, não me ouve. Está acontecendo alguma coisa? Eu preciso ser mais clara? É da minha parte? Eu não estou sendo claro o suficiente? Porque você me ignora. Eu tenho falado, eu não quero errar mais com o irmão, eu não quero mais pecar. Então, fala para mim como eu devo ser melhor. Porque a grande questão é que a gente olha sempre pelo nosso lado, a nossa perspectiva. Mas ele tem o lado dele. Às vezes eu não ajo tão certo assim. Eu não sou tão específica assim. Eu não estou com tanta antecedência assim. Eu não falo tudo aquilo que realmente eu preciso. E ele não tem uma bola de cristal para adivinhar.
Não é verdade, irmãos? A história sempre tem dois lados. E nós, ambos os lados, precisamos estar dispostos a ouvir. Qual é a raiz? Eu falei, eu estou perdida nessa relação aqui. Me ajuda a não fazer mais isso, porque eu não quero fazer. Eu não vou dar desculpa, porque eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Irmão, se você aceitou Jesus ontem, eu posso até entender essa sua reação de dizer isso. Mas se você tem um tempo de fé, não fala isso, fica feio para você. Eu sou assim mesmo. Irmão, não pode ser assim mesmo. Você deve ser transformado pelo Senhor. Você tem que buscar uma transformação. Esse ser assim é do passado. Ficou lá no velho homem. Você precisa ser transformado. Eu não falo assim, não. Já falei, porque eu sou sanguínea. Deus, não. Eu não sou assim, eu não sou mais assim. O Senhor está me transformando. Amém? Vocês estão entendendo? Está difícil? Tá assim. Bom, feito isso, eu falei da raiz, aí eu vou pedir perdão. Danilo, olha para mim, Danilo. Você me perdoa? Você poderia me perdoar? Você não está falando que você merece perdão. O perdão é imerecido, mas você está se colocando à mercê e dizendo, você poderia me perdoar? Eu errei com você. Pelo amor de Deus, deleta essa conversa no seu WhatsApp. Eu quero que nosso relacionamento seja restaurado. E ele só vai ser restaurado se nós formos à raiz do problema. Certo? Não terminou. Quinto. Vocês estão anotando? Depois ouve outra vez, tá bom? Quinto. Aí, só você praticamente falou. Aí você vai dar a oportunidade do irmão falar, coitado. Porque eu, fui com avalanche. E aí ele vai falar. Dê a oportunidade desse irmão, dessa pessoa responder. Presta atenção, porque às vezes, é muito complicado, porque às vezes eu que fui ofendida, eu acho que fui ofendida, dou o direito de só eu falar e não deixo a pessoa se desculpar. Cala a boca, deixa ele falar. Deixa ele se desculpar. Deixa ele falar do coração. Fecha a boca, ouça. Aí ele terminou. E você, na sua mente, só orando, intercedendo, Senhor, me dá graça aqui. E aí você vai ser lhe dada a oportunidade, então, de responder. Então, você que ofendeu, porque eu estou falando desse lado da conversa, Às vezes, a pessoa, o Danilo, não vai estar pronto para falar do assunto. Apesar de, teoricamente, ter sido algo muito pequeno. Mas pode ser algo grave. Uma coisa mais séria. Então, a pessoa que você ofendeu não vai estar pronta naquele momento, para responder, para falar com você, para ser sincero. Às vezes foi um choque. Às vezes ele recebeu uma notícia da sua parte, uau! Então ele vai ficar sem ação. Então entenda isso. Não queira, fala alguma coisa, calma. Ele está processando. Vocês estão compreendendo? Às vezes, dependendo do caso, a pessoa precisará de mais tempo, de 1 dia, de 2 dias. Às vezes, vocês vão precisar de uma outra pessoa para intervir naquilo que aconteceu. Dê tempo ao processo. É um processo. Mas lembrando, não culpe a outra pessoa. Como eu já disse, assuma total responsabilidade pela sua ofensa. O seu propósito não é limpar a consciência da pessoa, mas a sua. Ser um problema, se isso pode ter sido um problema com seu marido, com seu filho. E essas pessoas que você ofendeu, talvez, estejam tão ou mais errados do que você na situação, de acordo com a sua perspectiva. Eu até já disse isso. Para mim, o Danilo errou muito mais do que eu. Mas você errou. Então, assuma o seu erro e não faça acusações. Amém, amados? Muito bem. Eu sei que parece simples, mas não é. Mas hoje o Espírito Santo quer falar conosco. Porque Ele já tem dito sobre isso nos nossos cultos, falado conosco, que nós precisamos perdoar, ter a nossa consciência limpa e pedir perdão. Mas a questão do perdão, ela tem um outro lado. O lado do ofendido. Aquela pessoa que tem que perdoar. E como é possível perdoar determinadas ações que foram cometidas contra nós?
O fato, amados, é que todos nós seremos machucados um dia, ou já fomos, certo? Você já foi machucado? Certo? E você já machucou? Muito bem. Então, todos ficarão feridos. Nós pisamos nos calos uns dos outros. Vocês estão de bem comigo? É verdade, não é? Pisamos. Às vezes intencionalmente, outras vezes sem querer, mas todos nós nos machucamos. Então a questão é como respondermos a essas mágoas que são geradas no nosso coração. Como eu respondo a uma mágoa gerada por alguém que me machucou, que me feriu? Presta atenção, irmãos. A maneira natural, humana, de responder a isso, a essa mágoa, de agir, é enterrar isso, com a pedra em cima disso, e vão seguir em frente. A vida continua, vamos embora, deixa isso para lá. Ou o que a maioria faz, alimentamos esse sentimento. Pensamos nisso quase todos os dias. Essa pessoa me machucou. E ela tem de pagar. Eu a farei pagar. Agora eu posso fazer isso, né, essa forma de ser intencional, de duas maneiras. De uma forma escancarada, pressionando a vida dessa pessoa. Ela nunca mais vai ser feliz, porque eu não vou deixar essa pessoa ser feliz. Então eu vou castigá-la, eu vou falar do assunto todo dia. Eu vou causar dor nessa pessoa com as minhas palavras e ações, com as minhas emoções, com o meu comportamento. Eu não vou dar sossego para ela. Ou eu posso fazer de uma maneira mais sofisticada, né, mais respeitável, mais amigável, que é falando do assunto, porque eu não esqueci dele, não é verdade? Para outras pessoas, me vitimando a todo momento, ou somente lembrando, mas eu sou assim porque eu sofri isso, me fizeram isso, isso ainda está muito dolorido na minha vida, né? Falando dessa experiência, mantendo essa pessoa refém no meu coração. Que eu acho que esse é o caminho que a maioria das pessoas escolhe. O que acontece é que esse é o caminho para o ressentimento, para a amargura, para relacionamentos rompidos. Esse é o tipo de amargura, né, que é como um ácido, que destrói o recipiente que ele está guardado. Todo o seu convívio é pesado, é ruim, é morte. A amargura no nosso coração, por falta de perdão, ela é incrivelmente, se assim eu posso dizer, destrutiva. Você nunca encontrará uma pessoa amarga que seja feliz. Ela pode até disfarçar, mas ela não é feliz. E preste atenção, eu ministrando sobre isso, eu não quero de forma alguma minimizar a sua dor, aquilo que você passou, aquilo que você está sofrendo. O que acontece é que nós precisamos acordar, amados irmãos, porque Deus quer mudar este quadro na nossa vida. Você pode estar definhando, morrendo às mínguas. A amargura é pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, porque a amargura contamina muitas pessoas. Então, como posso, Deise, pela graça de Deus, obter a cura? Como é que eu posso ser curado desse inferno que eu vivo, na minha consciência, na minha vida? O ponto de partida é reconhecer que realmente o que aconteceu com você foi horrível. E Deus concorda que foi uma coisa horrível que aconteceu. No entanto, Deus tem misericórdia e graça para você lidar com essa situação e ser capaz de estender, olha só, a misericórdia dele e a graça dele para a vida do seu ofensor. Eu digo que perdão, que perdoar é algo divino. Por quê? Porque é uma escolha pessoal minha em perdoar, com a ajuda de Deus. E ela também é divina, porque essa minha atitude pode levar outros a
receberem liberdade, cura, perdão e até mesmo salvação. Quando nós pensamos em ofensas horríveis que fizeram conosco, não há ninguém que tenha sido mais profundamente lesado e ferido do que o nosso próprio Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: que Cristo também sofreu por você. Diz ele, o apóstolo, deixando-lhe um exemplo para que você seguisse seus passos. Em seguida, o versículo 22, ele não cometeu nenhum pecado, Jesus, nem se achou engano em sua boca. Ou seja, ele não fez absolutamente nada para merecer o comportamento que recebeu, os insultos que recebeu, as feridas, as ofensas, a violência. Ele não pecou. Mas continua o texto, quando ele foi insultado, ele não revidou, não fez ameaças. O que ele fez? Em vez disso, ele se entregou àquele que julga com justiça. O que significa? Ele foi até o fim, ele se entregou, ele morreu. Versículo 24, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E aí está a frase que eu amo, para ele, que eu amo nesse texto, pelas suas feridas você está curado. É difícil entendermos isso. Nenhum de nós poderíamos ser cristãos ou sermos chamados de filhos de Deus se não fosse pelo fato de que Cristo morreu em nosso lugar. A disposição de Jesus de receber aquelas feridas que pecadores, incluindo você e eu, infringimos com Ele, contra Ele, nos foi concedida cura, perdão, libertação para nós. Nós somos liberados de uma dívida impagável diante de Deus com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu digo, com toda certeza e convicção, na palavra de Deus, de que você pode sim ser um canal de bênção na vida do seu ofensor. Através de você, essa pessoa pode alcançar a salvação. Através do seu perdão, essa pessoa pode ser libertada, curada, salva em Cristo Jesus. Isso é divino. Isso é divino. Quando não perdoamos, sabe o que acontece? Quando você firma, bate o pé, eu não consigo. Eu não vou perdoar. Você se coloca no lugar de Deus. Eu estou no controle dessa situação aqui. Quem manda aqui sou eu. Eu não vou liberar essa pessoa. Eu quero estar no controle. Irmãos, abrir mão do direito de exigir o pagamento, do direito de fazer a pessoa pagar, pode ser assustador para você. É por isso que o caminho do perdão requer fé. Requer que eu confie no que Jesus fez por mim. Em 1 Pedro, capítulo 2, como nós lemos, está escrito que ele se comprometeu, ele se entregou àquele que julga com justiça. Nós temos um Pai celestial, que é um Deus justo, que julga as nossas causas, que é sábio, que é amoroso, que nos ama e que no final corrigirá todos os erros. Ele é o verdadeiro juiz. Nós não temos que depender de nós, graças a Deus. Ele é quem julga as nossas causas. Entregue a sua vida para Deus, nas mãos de Deus. Deixa Ele sarar você, deixe Ele curar você, curar a sua amargura. Eu assisti a um filme, calma, não vou passar ele aqui, que é um drama e que fala muito dessas questões emocionais na vida das pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm um Salvador, mas que, infelizmente, muitas pessoas na igreja ainda vivem isso. E a história me chamou muita atenção. É um filme de época, Great Expectations, em inglês. Em português é grande, não é
Esperanças, traduzir errado. Grandes esperanças. E a história se passa em 1810, 1830, por aí. E um dos principais personagens, da personagem principal dessa história é uma velha excêntrica chamada Miss Havisham, um negócio assim. E no passado, na vida dessa mulher, no dia do seu casamento, ela estava vestida de noiva, o castelo que ela morava numa casa que parecia um castelo, estava toda preparada para receber os convidados. A mesa do banquete, o bolo de 5 andares, os talheres, os pratos, né? A cerimônia ia ser na casa dela. Ela estava com um vestido lindo, um véu, uma grinalda, né? Ela estava se penteando na penteadeira. E quando deu 20 para as 9, o casamento ia ser às 9 horas, ela recebe uma carta selada. E quando ela abre essa carta, o noivo está dizendo que não ia aparecer no casamento e que estava abandonando ela, fugindo com outra mulher. A partir daquele momento, o seu objetivo de vida foi se vingar dos homens. E ela se recusou a seguir em frente com a vida. Em vez disso, ela escolheu viver no passado. Ao invés de seguir em frente, ela escolheu viver no passado. Então, desde aquele dia, ela escolheu viver com aquele vestido, usar o vestido todos os dias. Ela não tirou mais o vestido de noiva. Não tirou mais o véu, não tirou mais a grinalda. Por anos, porque a história começa, ela já tinha se passado muitos anos. Todo o seu tempo, a sua história se congelou naquele momento do casamento. Todos os relógios da sua casa, ela parou e colocou na posição 20 para as 9, que foi quando ela recebeu a notícia, quando a tragédia aconteceu em sua vida. Ela não continuou a viver, ela parou no tempo. O vestido, o véu, ficaram esfarrapados, imundos, amarelos, nojentos. Ela tinha cárie em todos os dentes. Quando ela recebeu a notícia, ela estava para pôr o segundo pé do sapato. Ela ficou andando sem aquele pé de sapato. Certo? A vida parou. Ela estava destruída, ela parecia um monstro. A casa, ela mandou pôr cortinas pesadas para que o sol não entrasse na casa. Ela nunca mais saiu de casa. Ela vivia em reclusão com uma filha adotiva, que ela, influenciada, foi treinada para não amar os homens. E o bolo, o banquete, tudo estava lá. Os pratos, os talheres, mas tinham ratos em cima das mesas, porque anos tinham se passado, aquilo tinha apodrecido, os ratos tinham roído tudo, você via os ratos andando, nada mudou. E numa hora do filme, o lugar, ela mostra o lugar para uma pessoa que estava em decadência, em decomposição, horrível, grotesco. Ela diz, isso, ela mostra. E eu, nos desgastamos juntos. Os ratos roeram as coisas. E dentes mais afiados do que os ratos me roeram. O que foi que roeu a vida dela? A amargura. Ela era a imagem da amargura, do ressentimento, da falta de perdão. E muitas pessoas se encontram como essa personagem, recusando-se a seguir em frente, vivendo no passado, sendo reféns de alguma ofensa, de alguma ferida, de alguma situação que talvez tenha ocorrido até anos atrás. Pode ser você que me ouve. Pode ser que você esteja perdendo a vida, que Deus deseja que você desfrute hoje. A palavra de Deus diz que o Senhor tem vida abundante para nós. Mas viver uma vida abundante não é ter uma vida de amargura. Você sabe exatamente quando foi que aquele relógio parou na sua vida. Você pode lembrar da cena, do lugar, do cheiro, da hora, da pessoa, dos detalhes das palavras ditas. Você se lembra tudo. Pode ter sido já tanto tempo. Mas hoje, Deus quer dar a você a graça que você precisa para superar essa circunstância, essa dor. Ou ajudar outros a superarem essa dor. Não é que a dor não tenha acontecido. Não é que a circunstância não fosse real. Não é que não tenha sido doloroso. Mas Deus quer dar a você graça para seguir em frente.
para ter vida em abundância, amado irmão. Analise a sua consciência. O que Deus está falando com você? Queremos viver um avivamento. Queremos nos humilhar diante de Deus, nos arrepender dos pecados. Mas não queremos tratar o nosso interior como se isso não fosse importante para Deus. Deus te deseja por completo. Deus me deseja por completo. Não deve haver restrições. Deus quer nos curar. Não viva mais, deixe isso para lá. Não quero tocar no assunto. O assunto dói. Dói mesmo. E vai doer. Mas nós precisamos, como crentes, filhos de Deus, sermos curados na nossa alma. Curados no nosso interior. Dentro da igreja, amados irmãos, nós nos ferimos. Por que nós nos ferimos? Porque somos pessoas. Como eu disse, nós nos machucamos. Às vezes não sabemos dizer, não estou num dia mal. Como líder, posso tomar uma decisão errada, equivocada. E nós vamos viver doentes para o resto da vida. Você pode até mudar de igreja. Não é isso que vai resolver o seu problema. Mesmo que isso seja uma direção de Deus para a sua vida, nós precisamos perdoar e liberar perdão. Você tem dores no corpo? Pode ser por isso, pode ser por isso. Dores no seu coração, na sua alma. Não consegue encarar as pessoas, não consegue avançar. Hoje o Senhor quer te curar. A cura pode ser instantânea, como a cura pode ser um processo. De repente você precisa de ajuda. Abra o seu coração para alguém, para que você passe por esse processo e seja restaurado em nome de Jesus. Se você conhece alguém próximo de você, que está definhando na sua alma por não perdoar, peça a Deus graça sobre a sua vida e ministre na vida dessa pessoa. Nós precisamos romper, amados irmãos, nos nossos relacionamentos. Às vezes eu olho para o Walter. Vivemos uma experiência, uma discórdia, alguma coisa. Ah, mas amém, já esqueci. Põe uma pedra em cima disso. Mas na realidade, mentira, você não esqueceu. Porque você fala, mas ele ali e eu aqui. Há 2 fileiras, no mínimo, que nos separam. Eu até concordo que, às vezes, algumas pessoas são mais difíceis, mas não quer dizer que eu não vou amá-las, não vou suportá-las, não vou responder a elas, não vou olhar para elas, não vou orar por elas, não vou cumprimentá-las. Irmãos, pelo amor de Deus, o Senhor está voltando. Você vai levar essa pendência para a eternidade? Coitado de nós na eternidade. Como será que isso vai ser resolvido na eternidade? Irmãos, precisamos resolver essas causas hoje. Hoje. A sua vida não anda. Ah, ela anda sim, eu estou trabalhando. Ah, está tudo bem em casa. Eu não preciso dizer, a sua consciência fala. O Senhor está falando conosco, amados irmãos. Cantamos, limpa o nosso coração, para que eu veja. Hoje o Senhor está mostrando para você. Pessoas estão passando na sua mente. Situações que não foram legais com você. Não houve honra. O que mais tem, e no nosso meio, é falta de honra. Não pela função que você desempenha, mas por quem você é em Jesus. As pessoas não honram mais umas às outras. Não respeitam mais. Eu não vou honrar a minha mãe porque ela é minha mãe, somente, ou porque ela é a pastora também dessa igreja, mas porque ela tem uma unção. Ela é uma profeta de Deus, ela é ministra da palavra, ela é uma mulher mais velha, que tem muita experiência e que pode me ajudar muito. Ela é falha, como todos nós somos, mas tudo que ela tem de bom pode ser ensinado para mim. E eu não honro. Por quê? Porque um dia ela foi grosseira comigo, porque um dia ela não passou por mim, não me cumprimentou. Vamos acordar, irmãos. Ou mesmo que ela tenha, ou outra pessoa, feito algo muito grave, é você que está definhando. É você que não está avançando. É você que não está sendo pleno. E Deus tem uma vida plena para nós. Para todos nós. Eu não vou fazer apelo. Eu não quero que você fique em pé. Eu quero que o Espírito Santo traga luz na nossa mente agora, na nossa consciência.
que tipo de vida, que relacionamentos que nós temos, como nós temos agido. Não vou mais ali porque não gosto, não me fizeram, eu tenho um asco. Irmãos, por favor, vamos romper. Vamos romper. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Você fala, mas eu tenho que me humilhar? Faz parte do processo. Nos humilharmos primeiro diante de Deus. Ele nos criou, Ele quer o nosso bem. E nos arrependermos primeiro diante de Deus. Senhor, me perdoe de sentir tanto isso por tantos anos, de não ter a coragem necessária. O Senhor está falando tanto tempo comigo e eu ignoro a sua voz. Traz luz, Senhor, me ajuda, me encoraja. É um passo tão difícil dentro de mim. Eu estou em crise. É tão complicado, Senhor. Eu não consigo avançar na igreja, nos ministérios, aqui no propósito que Deus tem para a minha vida, porque eu fui magoada, não me trataram com honra. Fale, seja honesto diante de Deus. Fale das suas emoções. Fale o que passa dentro do seu coração. Fala. Você fala, mas Deus sabe, é verdade, Ele sabe, mas no reino espiritual isso tem um peso tão diferente. Fale. Eu fui esquecida, eu fui ignorada, não me viram, não me notaram, não perguntaram. Aconteceu isso. Fale para o Senhor. Mas, Senhor, eu não quero mais sentir isso. E não tem a ver com o meu ofensor, tem tudo a ver comigo e com o Senhor. Cura a minha alma. Cura o meu coração. Foi uma traição, não importa o que seja. O Senhor quer curar você e te dar coragem para tomar as decisões que você precisa, os passos que você precisa fazer. O coração aberto para ouvir, o coração aberto para perdoar. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem fala conosco. Como o Senhor ministrou tanto no meu coração. Tantos dias já essa palavra. Esses temas sobre avivamento. Eu quero ser avivada pelo Senhor. Mas coisas precisam mudar dentro de mim. Que eu preciso da tua ajuda. Eu não posso mais colocar uma pedra em cima de certos assuntos na minha vida. Precisamos romper. Sermos livres, livres, livres. E essa liberdade é só o Senhor quem nos dá. Quando nós obedecemos o Senhor. Isso fala de obediência. De uma escolha em obedecer à voz do Senhor dentro de você. Obedeça. Só você vai sair ganhando com isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Este nome que é todo poder. Jesus, Tu és a cura. Tu és a cura para a nossa vida. Tu és a cura para a nossa mente. Tu és a cura, Senhor Jesus. Sopra com Teu Espírito aqui. Traz a nossa mente. E dá-nos a coragem para fazer o que temos que fazer, Senhor amado. Não perca tempo, ainda hoje, essa semana. Às vezes a pessoa pode estar distante, ligue. E se você precisar de ajuda, procure alguém para te ajudar. Aleluia, aleluia. Em Jesus nós temos a promessa de um futuro bom. Ele te amou, Ele te perdoou. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e me ajude a perdoar os meus devedores, como o Senhor me perdoou. Que não haja resistência na minha vida espiritual, para eu ser quem o Senhor quer que eu seja, por falta de perdão. Que o diabo não tenha do que acusar, do que falar da minha vida. Que eu tenha uma consciência limpa diante de todos aqueles que me rodeiam. Porque prontamente, quando eu perceber que errar, eu vou pedir perdão e me acertar.
O Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Não ignore Ele. Não ignore a voz dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor fala comigo que tem experiências lá do passado. Coisas que você nunca falou com ninguém. E você nunca tomou essa decisão de falar, de confessar, ou de pedir perdão, ou de perdoar. Você não vai ser como Samuel. Você não vai conseguir reunir todas as pessoas do seu convívio. Você não vai ter forças para falar, porque você tem algo escondido. Mas o Senhor quer que seja revelado. Revelado. Uma consciência limpa. Eu me esforço, como diz o apóstolo Paulo. Eu analiso o meu interior, eu oro. Senhor, traz luz às minhas trevas. E quando eu percebo, o me esforçar é obedecer. Senhor, então me ajuda. Eu vou me consertar em todas as áreas. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça isso na sua casa, você que nos assiste. Faça isso sozinho no seu quarto. Seja honesto com Deus. Podemos louvar ao Senhor com um cântico? Amém. 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 Estamos em busca de um avivamento pessoal. E para sermos avivados, dói. É um processo de dor, é um processo de cura. Mas se alegre no Senhor essa manhã. Se Ele está falando conosco, é porque Ele tem planos de paz para vocês. Restauração, esperança, cura, uma vida plena. Você pode agradecer a Deus por isso. Aleluia, aleluia. Olhe para Cristo. Cristo é tudo na nossa vida. Aleluia, aleluia. Deus abençoe vocês.